dispersão, a perseguição que ocorreu devido a Estevão. Então a gente tem que voltar na história para ver quem é Estevão, qual de fato é a circunstância ao redor dessa perseguição. Então vamos refletir um pouco, não vou olhar os versículos, mas eu vou contar a história. Lá em Atos 1, versículo 8, nós temos a grande comissão. Jesus Cristo, falando com seus discípulos, falou, olha, ide, é o grande ide. A gente tem esse ide em Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus praticamente fala para os discípulos, começa aqui em Jerusalém, e eu quero que vocês vão até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2 e 3 de Atos é o grande reavivamento, onde Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Alguns capítulos depois, Pedro, novamente, depois de ser solto da prisão, ele prega o evangelho, 5.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Muitos historiadores nos dizem que até 20% é um quinto da população de Jerusalém se converteu nesses primeiros dias do evangelho. Imagina comigo, uma cidade que poucos anos antes crucificaram Jesus. Agora, um quinto da população, possivelmente dessa cidade, se converte ao evangelho. Entre eles, muitas pessoas de renome, pessoas que eram líderes, eram sacerdotes, eram saduceus, agora seguidores de Jesus Cristo. Tudo isso até capítulo 7. Capítulo 7 é quando Estevão era um diácono na igreja, ele estava pregando a palavra na praça da cidade. Aí eles perseguiram ele, apedrejaram ele, e ele foi o primeiro mártir cristão, assassinado, ali na praça. E a Bíblia nos diz, em capítulo 8, que aqueles que estavam ali lançando pedras para matar Estevão, colocaram as suas vestes aos pés de um chamado Saulo. A ideia é essa, tá? Você vai apedrejar alguém, você quer conseguir lançar aquela pedra com força, então você vai tirar o seu casaco. Tiraram as suas vestes e colocaram aquelas vestes ali, falando, olha Saulo, fica aí com o nosso casaco, nós vamos apedrejar o Estevão. Capítulo 8, versículo 1. Daquele momento em diante, a igreja foi dispersa. Todas aquelas pessoas ali que estavam reunidas em Jerusalém foram dispersas pela perseguição. Só um comentário a respeito disso. A igreja estava crescendo, a igreja estava bem, mas a igreja não estava sendo obediente ao ID. Estavam ali, aconchegados, confortáveis em Jerusalém. Afinal, quem é que quer sair de uma igreja onde 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000 pessoas se convertem, e a Bíblia nos diz em capítulo 2 e 3 que as necessidades do povo estavam sendo supridas. Ou seja, tudo que um tinha estava sendo compartilhado com o outro. E por aí vai, de acordo com a necessidade do povo da igreja. Era uma situação muito cômoda. Não tinha razão de sair de Jerusalém. É dito por muitos que se a gente não obedece Atos 1:8, Atos 8:1 se cumpre em nós, que é a circunstância da perseguição que nos leva à obediência. Enfim, aí a gente tem essa história, capítulo 11. Então olha comigo mais uma vez, capítulo 11, versículo 19. Olha comigo. E os que foram dispersos pela perseguição. Você entendeu? Então, basicamente, tudo que ocorreu ali em capítulo 7 e 8, aí a gente está chegando de volta a essa história. Esse povo que saiu de Jerusalém, lá em capítulo 8, saíram de cidade em cidade. Foram para uma cidade, depois foram um pouco mais distante, depois um pouco mais distante, até chegar nessa cidade aqui de Antioquia. Mas olha o que acontece no versículo 19.
chegaram em Antioquia e a Bíblia nos diz claramente que eles ainda perseveraram em não fazer o que deveriam fazer. O versículo diz: e não pregaram, a não ser os judeus. Versículo 19. Não anunciaram a ninguém. O evangelho era isso? Era isso que Jesus falou para eles? Vai e somente comunica com os judeus? Não era isso. O ide era para todos os povos, todas as nações. Não era somente para o judeu que tinha aparência de um outro judeu. E o judeu da época, como hoje, tinha os seus costumes. Falava de um certo jeito, comia de um certo jeito, tinha um sotaque de um certo jeito. Então, houve ainda uma certa discriminação entre esses cristãos. Eram genuínos? Sim, eram cristãos genuínos, senão não teriam saído de Jerusalém perseguidos. Mas eles não compreenderam a totalidade do Evangelho, a implicação do Evangelho. Aí a gente vê na história, além desse pessoal que só pregava para um outro judeu, a gente tem aqui versículo 20, e havia entre eles alguns homens, cíprios e cirinenses. Agora a Bíblia não nos diz quantas pessoas estão aqui nesse versículo 20, mas nós sabemos que tem no mínimo 2 pessoas, porque tem 2 localidades, tem o cíprio e o cirinense. São regiões no meio do mar Mediterrâneo e também norte da África. Então, esses 2 não são de Jerusalém, são de outras regiões, outras cidades. Tá? Mas, de alguma forma, eles também chegaram nesse mesmo momento, no mesmo tempo, do pessoal que chegou de Jerusalém. E eles ali na cidade disseram: espera aí, a gente faz parte desse grupo de judeus. O grupo de judeus, do qual nós fazemos parte, só está compartilhando com os outros judeus. Mas não está certo. E olha o que eles fazem no versículo 20. Entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. A mensagem hoje é como é que o Evangelho avança. A primeira resposta: o Evangelho avança por meio de pessoas que estão dispostas a pagar o preço em obediência ao Senhor Jesus Cristo. É isso. Não é complicado. É muito simples. Tem um grupo de pessoas, talvez um grupo razoavelmente grande. Entre aquele grupo grande, tem 2. Deus não usa a maioria, nesse caso ele usa os 2. Versículo 20, olha o versículo 20. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Olha a resposta de Deus, versículo 21. E a mão do Senhor era com quem? Eles. Mas será que é os eles do versículo 19? Ou os eles do versículo 20? Está falando dos 2. Não está falando da maioria. Está falando da minoria, dos 2. Interessante, versículo 21, a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. É incrível que Deus se move por meio da nossa simples obediência. Não por causa da nossa obediência, mas Deus trabalha com quem está disposto a ser trabalhado. É isso. Nós estamos na mão de Deus, e Deus não vai nos forçar a se submeter à vontade dEle em obediência. Ele quer nos usar, e Ele vai nos usar se nós nos consagramos a sermos usados por Ele. É interessante que quando a gente pensa a respeito desses 2, essa região de Cíprio e Cirinense, Sírio, era uma região afastada, era uma região muito inferior, tanto economicamente,
na sociedade acadêmica. E eles entrando nessa cidade de Antioquia, era como se fosse entrar na capital de toda a cultura e academia no mundo nessa época. Então era assim, não era sair daqui e ir para uma outra cidade menor. Treviso é uma cidade pequena. Quantos habitantes tem aqui? 4.000? 4.000 pessoas. Não era igual sair de uma cidade de 4.000 pessoas e ir para uma outra cidade de 4.000 pessoas. Era que nem sair de Treviso e ir para São Paulo. Tá? E não só para São Paulo. Eu morei em São Paulo 15 anos. Mas para o centro de São Paulo. Para Paulista. Para a região onde os mais elites moravam. Pessoal com mais poder aquisitivo. E olha, eu sou de uma cidade pequena dos Estados Unidos e mudei para São Paulo. Me senti pequeno. Me senti inferior. Me senti fraco. Como talvez qualquer um se sentiria indo para um lugar mais desenvolvido. Além disso, esse pessoal estava entrando numa cidade onde eles acabaram de passar por perseguição. E era muito provável que iriam passar por mais perseguição ao abrir a boca. Porém, eles não confiaram nas suas próprias capacidades, não confiaram nas circunstâncias que talvez estavam contrárias a um bom êxito. Eles simplesmente confiaram em Deus. Sabe, muitas vezes nós nos achamos em circunstâncias, diversas circunstâncias. Talvez não é uma circunstância boa, uma circunstância ruim. No meio dessa circunstância que você talvez se passa, a única coisa que podemos fazer é obedecer. Obedecer aquilo que Deus quer que façamos. É a história desses dois. Então o evangelho primeiro avança por pessoas que obedecem. A segunda resposta, vamos continuar lendo a história, versículo 22. Versículo 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Então, está dizendo no versículo 2 que a fama dessas coisas. Quais coisas? A fama de um monte de gente grego, estrangeiros, pessoas não judeus, se convertendo. A fama dessas coisas chegaram a Jerusalém. Agora não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio. Então chegou por mensageiro, boca a boca. 2 dias de viagem entre Antioquia e Jerusalém. E essa notícia chegou à igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, no versículo 22, disseram o seguinte: vamos enviar Barnabé. A gente precisa mandar alguém para lá para ver o que está acontecendo. Lembra? A igreja era recentemente nova. Tá? Não tinha 2.000 anos de história, tinha alguns anos de história. E eles queriam saber o que estava acontecendo e mandaram Barnabé para essa cidade. Versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósitos de coração. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A segunda razão ou resposta, como que o evangelho avança? Primeira, obediência. A segunda, edificação. Edificação. Olha o versículo 23. Quando Barnabé chegou, ele viu a graça de Deus, ele se alegrou e exortou. O que é exortar? É levantar pessoas. É levantar pessoas. Edificar, se eu estou edificando um muro, uma fiada de bloco, depois outra fiada de bloco, eu estou edificando, eu estou construindo. Eu não estou derrubando, eu estou levantando. No mundo que a gente vive, pessoal, precisamos de pessoas que vão exortar. Você precisa da pessoa que vai ser obediente, mas numa igreja como essa, e
qualquer outro tipo de igreja, independentemente do tamanho da cidade, do tamanho da igreja, nós precisamos dar um espaço para aquelas pessoas que são exortadores. Eles vão edificar a vida do outro por meio do encorajamento. Barnabé era conhecido como o filho de encorajamento. Ele encorajava as pessoas, ele edificava a vida das pessoas e, consequentemente, edificava a igreja local. O que acontece aqui nessa história? Basicamente, Barnabé, então, versículo 25, partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Agora, quero que você lembre da história de Paulo. É a mesma pessoa, Saulo, lá de capítulo 8. Saulo, ele participou na perseguição desses cristãos, mas ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que ele voltou para a sua cidade de Tarsos, e ele permaneceu na sua cidade mais ou menos 10 anos. Então, entre a conversão de Paulo e esse versículo, passou-se mais ou menos uma década, 10 anos. Ele estava lá. A Bíblia não nos diz muito a respeito do que ele estava fazendo, mas sabemos que ele estava aprendendo do Senhor, crescendo, amadurecendo na sua fé. Barnabé vai até lá, busca ele, traz ele de volta, e aqui diz, versículo 5, que ele o conduziu para Antioquia. A Bíblia não diz, tá? Então, o que eu vou compartilhar contigo é o que eu acho, tá? Imagina Barnabé chegando lá, em Tarso. Imagina ele, depois de 10 anos. E ele entra na casa, apartamento, não sei, de Paulo. Falou: Paulo, a gente precisa de você. Passou-se 10 anos. Eu não sei, mas eu acho que Barnabé, como ele era tão um encorajador, encorajou Paulo a participar na vida dessa igreja em Antioquia. Eu acho que Deus usou a vida de Barnabé como que fosse um guincho, de uma certa forma, de trazer Paulo até Antioquia para que ele pudesse reingressar no ministério de uma igreja local. Afinal, essa é a primeira igreja do ministério do apóstolo Paulo. Era importante, era uma importante fase na vida dele, na fase da vida de Barnabé. E olha o que fizeram juntos. Olha comigo aqui no versículo 26. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, o evangelho avança por meio de pessoas que obedecem. A segunda coisa, o evangelho avança por meio de pessoas que encorajam, que edificam. Mas aqui a gente vê uma terceira coisa, o evangelho avança por meio de pessoas que colaboram. Eu acho interessante que Barnabé, ele foi atrás de Paulo porque ele sabia que Paulo poderia fazer coisas que ele não tinha condições de fazer. Nós precisamos agir assim, reconhecer no outro certas virtudes que nós não temos. Eu sou Jonathan, eu não sou William. Vocês que conhecem o William, ele é parceiro nosso, trabalha conosco, ele é muito mais animado do que eu, ele gosta de realmente engajar as pessoas, ele é muito mais pastoral, eu gosto de ensino, de treinamento. A gente se complementa, ele faz coisas que eu não faço, eu faço coisas que ele não faz, eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu, a gente colabora junto para que o evangelho avança. Você sabe, na igreja local é assim? Quando a gente chega ao ponto de dizer, não, esse é o meu ministério, eu sou o único baterista que vai tocar essa bateria, ou usar esse microfone, ou esse instrumento. Não, o departamento infantil é o meu departamento infantil. Quantas igrejas que eu já trabalhei, onde as pessoas tomam posse de algum ministério, algum departamento, algum papel importante na igreja,
mas não enxergam que ela precisa colaborar com os demais, porque a igreja é muito maior do que uma pessoa, mas não é menos do que uma pessoa. A colaboração é importantíssimo. E Paulo e Barnabé entenderam que um fazia certas coisas muito bem, enquanto o outro complementava com seus dons e talentos. O evangelho avança por meio de pessoas que obedecem, por meio de pessoas que encorajam e por meio de pessoas que colaboram. Mas vamos ver mais uma característica. Para isso eu quero que você pula comigo lá no capítulo 13, tá? Capítulo 13. Atos 13, versículo 1. Atos 13, 1. O que acontece? Entre capítulo 11 e capítulo 13, ali no capítulo 12, há um parêntese. A história, Lucas, que está escrevendo Atos, ele vai e ele conta uma outra história. Aí depois ele volta para contar a história de Antioquia novamente. Então, há uma brecha na história ali no capítulo 12. Então, a gente vê aqui no capítulo 13 o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia. Então, você está vendo, já no versículo 1, está dizendo o seguinte: já é uma igreja. Já não é mais ali aquelas duas pessoas. Já não é mais um grupo de pessoas gregas. Não é mais só Paulo e Barnabé, é uma igreja constituída. Você está vendo o progresso? A progressão? Duas pessoas. Aí Deus acrescentou Barnabé, depois acrescentou Paulo, aí acrescentou outros. Aí nós temos uma igreja. O que eu quero que você pense a respeito é o seguinte: você percebe que a gente nem sabe os nomes daqueles dois? Sabe, os dois, o Cíprio, o Cirineu, aquelas pessoas que foram corajosas para obedecer e pagar o preço. Você sabe que o Espírito Santo não relata o nome deles aqui na Escritura? Nós não sabemos o nome deles. Conhecemos Paulo, conhecemos Barnabé, a gente vai ver nesse versículo o nome de algumas outras pessoas. Mas isso nos ensina algo muito importante. É que a gente tem que estar disposto a ser esquecido. A gente tem que estar disposto a não receber glória, aplauso. O importante é que alguém lembre do nome de Jesus, não do nome do Jonathan ou do seu nome. A gente vai passar por aqui, mas nosso nome não tem poder de transformar a vida. A gente não tem condições em nós mesmos de fazer impacto nenhum, a não ser por meio de Jesus Cristo. É que assim, muitas vezes, a gente se atrapalha quando a gente se preocupa conosco mesmo. Quando a preocupação é com quem recebe o aplauso no final do dia, não somos usados. Porque no final das contas, Deus não compartilha a sua glória. Ele quer avançar o evangelho por meio de nós, mas tem que ser tudo a respeito de quem Ele é, não a respeito de quem nós somos. Então nós temos aqui, capítulo 13, versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Aí tem uma lista de nome de pessoas. Aí versículo 2, olha versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Como que o evangelho avança? Primeiro, por meio de pessoas que obedecem. Segundo, por meio de pessoas que vão encorajar, edificar. Terceiro, por meio de pessoas que vão colaborar. Quarto, por meio de uma igreja que envia. Aqui está falando a respeito de uma igreja que tomou corpo, ela amadureceu, mas aí ela enviou. Ela enviou. Sabe, eu estou com uma fase de vida que os meus filhos estão crescendo, meu filho mais velho tem 20 anos, eu tenho 5 filhos, 3 estão comigo hoje, tá? O meu filho mais velho de 20 anos, ano passado saiu de casa.
Era a hora dele sair de casa. Tem 20 anos. O de 18 anos também saiu de casa. É natural. Faz parte de crescimento e amadurecimento. O que não é natural? Eu tendo um filho de 34, 40 anos ainda morando comigo. Isso não é natural. Talvez tem gente aqui que tem familiares ou pessoas que você conhece que é assim. Mas isso não é natural. Não é normal. Não é normal uma igreja ter cristão também que não avança. A palavra de Deus, irmãos, nela a gente entende que ela é leite e também que ela é carne. O pastor chega aqui, eu já participei em culto aqui, já sentei aqui. Ele vem, ele abre a palavra, ele expõe a palavra. Mas se isso é a sua única fonte de alimento durante a semana da palavra de Deus, quer dizer que você não avançou, não amadureceu. Como nossos filhos também. Eu não corto a carnezinha do meu filho mais, eu já fazia isso no passado, mas não faço isso mais. Em certas escrituras, nós entendemos que deveríamos avançar para que possamos ser mestres, de alguma forma alimentando a nós mesmos, mas também tendo a capacidade de alimentar outras pessoas. Com o Evangelho é assim. Vocês que estão aqui nessa noite se converteram por meio do Evangelho, em algum momento das suas vidas precisam compreender o Evangelho e comunicar o Evangelho. E em algum momento também defender o Evangelho. Há uma progressão. Convertido pelo Evangelho, conhecer o Evangelho, amadurecer no Evangelho, defender o Evangelho. Uma igreja também, ela é começada por uma pessoa ou poucas pessoas. Lembra dos dois dessa história. Mas chega um certo momento que ela diz, tá, vamos para as fronteiras além desse município? Ou vamos começar mais alguma coisa nova dentro do município? É avançar, é ir para frente, é progredir. O objetivo nunca é manter. Não, vamos manter. Precisamos sobreviver. Não é a visão de Deus para a igreja local. A visão de Deus para a igreja local é que ela, por meio do Evangelho, amadureça as pessoas para que as pessoas possam se reproduzir dentro do lar e fora do lar. Não é a respeito desse prédio, é a respeito dessa cidade, do que Deus quer fazer por meio das 4.000 pessoas que moram aqui nesse município. Então nós temos, vamos lá, o Evangelho avança como? Por meio de pessoas que obedecem, por meio de pessoas que encorajam, por meio de pessoas que colaboram, por meio de pessoas que enviam. Mas o que quer dizer enviar? Deixar pessoas saírem da igreja para que possam ser conduítes do Evangelho em outro lugar. Quer dizer perder pessoas da igreja local. Quer dizer também abrir mão de recurso para que o Evangelho avance em algum outro lugar dessa cidade, desse estado, no mundo. Semana passada eu voltei, sexta-feira agora, inclusive, eu voltei do Peru. E eu estive no Peru durante 13 dias com a minha filha mais velha, onde a gente foi em 6 vilarejos pequenos, nas regiões do norte do Peru. E não é um pessoal que fala espanhol, não são peruanos, são quechua, tá? Os quechuas são os descendentes dos incas. E há mais ou menos 11 milhões de quechuas na América Latina. Menos de 3% conhecem o Evangelho. Menos de 3%. Então você tem 100 pessoas quechuas aqui na frente, 3 conhecem o Evangelho. 97 não conhecem. Tá? Então a gente faz esse trabalho há 7 anos lá, e existem missionários que trabalham lá de tempo integral. E a gente chega numa aldeia de mochila, andando, caminhando, tá? A gente monta umas barracas ali dentro da aldeia, e a gente liga um gerador e mostra numa parede que a gente monta lá de tecido,
É o filme de Jesus. Tá? E é o filme de Jesus traduzido no quechua. E como não tem eletricidade, não tem nada naquele vilarejo, o pessoal vê que tem alguma coisa, à noite, saem das suas casas e vêm, sentem ali no gramado, na mata, para assistir esse filme de 2h30. Tá? Ao final do filme, a gente vai lá na frente, fala um testemunho, compartilha o evangelho, canta uma música e convida cada pai de família para chegar na frente, a gente dá uma cópia da Bíblia em quechua àquela pessoa. E eles ficam ali na escuridão, no frio, até altas horas da noite, só para receber a sua Bíblia, ouvindo pela primeira vez o Evangelho. Mas para que isso aconteça, existem milhares de igrejas, pequenas e grandes, que durante o ano façam campanha para que uma família quechua possa receber uma Bíblia. Agora, na minha casa, eu tenho um monte de Bíblia. Então, muitas vezes, a gente até minimiza a importância disso aqui. Mas tem povos, não somente no Peru, mas ao redor do mundo, que precisam de igrejas pequenas, que estão dispostas a enviar recurso e pessoas para que o Evangelho avance. Eu sou norte-americano, já falei isso, e nós trabalhamos aqui no Brasil por meio de parcerias com igrejas nos Estados Unidos. Então, eu não recebo salário de igrejas no Brasil, igrejas aqui não ofertam para mim. São igrejas dos Estados Unidos que façam essa contribuição. A maior parte das igrejas são igrejas com menos de 75 membros. Várias igrejas em regiões rurais, onde o pastor é bivocacionado, onde durante o ano eles fazem uma campanha com as crianças, na escola bíblica de férias, na escola bíblica dominical, juntando moedas, juntando reais, dólares, para enviar para os diversos missionários que eles sustentam ao redor do mundo. Eu tenho uma igreja que eu conheço no estado de Ohio, é uma região de fazendas, que ela sabe que nunca vai ser uma igreja grande, porque ela está numa comunidade pequena. Eu creio 2.500 pessoas vivem nessa comunidade. Mas ela decidiu, em vez de tentar imitar as igrejas das mídias sociais, tentar ser mega igreja, ela se comprometeu a ser, com o que ela tinha, a maior pequena igreja a sustentar missionários entre povos não alcançados. E ao longo dos últimos 30 anos, ela tem ajudado centenas de pequenas igrejas ao redor do mundo se plantar, se iniciar. Talvez essa poderia ser um objetivo dessa igreja. Quando a gente pensa a respeito dessa igreja aqui, foi difícil para essa igreja abrir mão de Paulo e Barnabé. Imagina uma igreja abrindo mão de Paulo e Barnabé. Mas permitiram que o melhor que eles tinham, Paulo e Barnabé, saíssem da igreja para avançar o evangelho em outro lugar. Nós estamos quase encerrando, mas eu quero que você vá até o final de capítulo 14. Mas antes disso, capítulo 13, olha comigo, versículo 4. 13, 4. E assim estes, quem? Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chifre. E chegando em Salamina, o que eles fizeram? Anunciaram a palavra de Deus. Então, eles estão iniciando agora a primeira viagem missionária. Aqui no capítulo 13, é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos agora até o final da primeira viagem missionária, final de capítulo 14. Então, vai lá no final de capítulo 14, no versículo 26. Atos 14, 26.
Então, o que acontece nesses 2 capítulos? Eles percorrem. Se você tem uma Bíblia com mapas, você pode ir lá no mapa que tem a primeira, segunda, terceira viagem do apóstolo Paulo. Essa é a primeira. E eles vão percorrendo um monte de cidades, tá? Demora 3, 4 anos, tá? Mas no final desse tempo, o que acontece? Versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então eles estão voltando para casa. Então eles saíram de Antioquia, agora eles estão voltando para casa. Tá? Versículo 27. E quando chegaram, aonde? Antioquia, e reuniram a igreja. Quando você se reúne à igreja, a gente chama isso do quê? Culto. Não é? Então é um culto. Eles reuniram a igreja e tiveram ali um culto. E olha o versículo 27. Reuniram a igreja, relataram, preste bem atenção, quais grandes coisas eles fizeram. É isso que está escrito? Não. O que está dizendo aqui? Eles relataram quais grandes coisas Deus fez. Deus fez. Como abriram aos gentios a porta da fé e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Versículo 28 fala, eles ficaram lá um tempão com eles. A última coisa, como é que o evangelho avança? Como que o evangelho avança? Esse versículo avança por meio de igrejas que celebram Deus, não a si mesmo. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença em falar, olha, nós somos bons, os nossos ministérios. E dá para fazer isso muito bem hoje em dia. Há muitos esquemas de marketing, há muitas coisas que a igreja pode adquirir e dizer, não, você está vendo, nós somos bons. Mas Deus não precisa de nada disso. Não precisa. Ele não quer, na verdade. Aqui eles estão dizendo, olha, o que Deus fez é abrir o coração do gentio. Nenhuma página de mídia social ou tecnologia avançada pode abrir o coração do ser humano e convertê-lo e transformá-lo de um ímpio a uma pessoa consagrada ao Senhor. Quando nós pensamos a respeito disso, parece um negócio bem simples, mas é extremamente profundo. O evangelho, irmãos, avança por meio de pessoas comuns que estão dispostas a obedecer Jesus Cristo. Talvez no seu lugar de trabalho, onde você trabalha, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, talvez tenha alguma área da sua vida não consagrada, que você sabe que você não obedeceu ainda, mas precisa obedecer. Talvez aquela obediência é o meio pelo qual o evangelho vai avançar na sua casa, no seu lar, no seu lugar de trabalho. Talvez encorajamento. Talvez essa igreja tem pessoas que você é um encorajador. Você não vai ser uma pessoa corajosa de atravessar a rua e evangelizar pessoas, mas você pode encorajar aqueles que estão dentro da igreja a fazer aquilo que deveriam ser, o que deve ser feito. Colaboração, enviador e por último aqui, adoração. Adoração genuína de um Deus que faz milagres por meio da proclamação do evangelho. Como que o evangelho avança? Avança dessa forma. O que eu quero que você não esqueça é o seguinte: o começo dessa história começou com 2 pessoas do qual nós não sabemos o nome. A história terminou com 2 pessoas que reconhecemos, Paulo e Barnabé, voltando à igreja, dizendo quais eram as maravilhas de tudo que Deus tinha feito por meio da primeira viagem missionária. Não se esqueça que quem ficou de fora dessa história era a maioria dos judeus, lá em capítulo 11, que chegaram a Antioquia com medo de evangelizar, com medo de obedecer, com medo. Irmãos, espero que medo não domine a sua vida. Seja corajoso,
ande pela fé, confie no Senhor e faça aquilo que Ele está te pedindo. Vamos orar. Deus, que o Senhor possa usar essa palavra na vida daqueles que estão aqui presentes, ó Deus. A gente sabe que não é fácil viver o Evangelho e ver a igreja avançar numa comunidade, mas é possível. E o Senhor deseja usar essa igreja de uma forma maravilhosa em avançar o Evangelho aqui nessa cidade de Treviso. Que ela possa ser uma grande pequena igreja, ó Deus, em ver o Evangelho avançar. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé e vamos encerrar com o momento. Eu entrego a palavra ao pastor.